tarde. Obrigado a todos pela presença. Prezado Aloysio dos Santos Júnior, prefeito de Macaé. Júlio Bueno, representando o governador. Maurício Figueiredo, diretor do IBP. Guilherme Castro, do SPE. E o Joelson Facão Mendes, gerente geral, em nome dos quais eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Senhoras e senhores, obrigado pela presença. A Reed Exhibitions tem o papel de ser a organizadora e promotora dos eventos. É uma empresa presente no Brasil através da aquisição da Alcântara Machado, que é sinônimo de categoria no Brasil em relação à organização de eventos, há mais de 50 anos organizando, e é a líder mundial na organização de feiras de negócio. Atua em 44 setores diferentes e organiza, num ano, aproximadamente 500 eventos. Aqui no Brasil, nós organizamos 57 eventos, alguns deles, como a Brasil Offshore, são anuais. Então, no ciclo de 2 anos, organizamos 57 eventos, com 3 mil funcionários no mundo, 275 aqui no Brasil. O segmento de petróleo e gás para a Reed Exhibitions no mundo é um dos segmentos mais estratégicos. Temos mais de 25 eventos na área de energia e de petróleo espalhados pelo mundo. Então, a oportunidade de estar aqui mais uma vez, uma feira que chega à sua 7ª edição, é uma adolescente, 14 anos, então está na maturidade, está chegando na vida adulta, Então, para nós é muito importante e esse é um segmento extremamente relevante, não só para o Brasil, como eu disse, mas para a mídia no mundo todo. Acho que esse é um momento, pessoas aqui vão falar com mais propriedade que eu, mas esse é um momento entre as rodadas de negócio, onde a gente vê que isso está com certeza refletindo no evento desse ano. Se pudéssemos analisar os números, na média, em comparação ao último evento, estamos crescendo algo como 6%. Se pegarmos o total de metros quadrados que tivemos na última vez como uma referência, tínhamos 35 mil metros e agora temos 37 mil metros. Dentro das tendas e do pavilhão, temos 720 expositores, sendo 157, mais precisamente, marcas que não estão nem presentes no Brasil e estão buscando gerar negócios pela primeira vez. Se fôssemos caminhar por todos esses corredores, a conta que me disseram é para aproximadamente 10 quilômetros. Então, é muita informação, é muita novidade, é muita relevância para o mercado. A gente acredita que esse mercado só tem potencial de crescimento aqui no Brasil, A gente vê com extremos bons olhos, Se pudéssemos fazer algum tipo de previsão, alguns números que a gente coloca, a gente tem uma expectativa que 55 mil pessoas nos próximos dias até sexta-feira passem aqui pelo centro de convenções, Obviamente que gerando e impulsionando a economia local também. Números mostram que para produzir a feira no período que antecede, durante e depois, temos mais de 17 mil postos temporários de pessoas trabalhando para a realização do evento. Então, realmente é um evento de magnitude muito grande e junto com os nossos parceiros IBP e SPE trazendo conteúdo, fazendo conferência. Se a gente puder falar algo também sobre as rodadas de negócio, as rodadas de negócio, a previsão de negócios para essas rodadas é mais de 200 milhões. Nós também fizemos uma pesquisa com todos os nossos expositores que estão vindo aqui e perguntando a eles o budget, ou o orçamento que eles tinham para gastar. Se nós somarmos, então, a propensão a gasto que os profissionais já disseram, mais a expectativa de negócio das rodadas que a gente está organizando somadas, estamos falando em atingir quase 500 milhões de reais em negócios aqui na área. Mais o impacto das 17.500 pessoas trabalhando antes, durante e depois, a gente, só pelos números da feira em si, sem contar todos os investimentos que os senhores aqui presentes estão fazendo na região, realmente demonstram e fazem com que Macaé seja a capital nacional do petróleo e que nós, humildemente, podemos, então, estar presentes mais nesse momento organizando o evento. Então, eu queria, em nome da Reed, agradecer a oportunidade e a presença de estar aqui. Muito obrigado a todos. Ilustres companheiros de mesa, da qual muito me orgulho fazer parte, caros senhores, demais autoridades aqui presentes, colegas, amigos,
identifico muitos amigos aqui hoje. Estou nessa indústria há 34 anos e posso dizer com alegria que fui muito feliz ao longo dessa jornada na indústria do petróleo. Parabenizo a todos que fazem parte dessa indústria, uma indústria forte, exuberante e que tende a seguir crescendo no Brasil. A 11ª rodada, após um longo jejum, é a maior demonstração do que o Brasil significa para os investidores desse segmento. Eu diria que nós tivemos um sucesso fenomenal nessa rodada devido à pulverização dos blocos. Inúmeras empresas foram contempladas. Isso significa uma antecipação dos investimentos. Os números que todos nós vimos na imprensa a respeito dos bônus, eu acho que representa muito pouco do que vai chegar à indústria na fase de desenvolvimento e posteriormente aí. Então eu quero dar boas-vindas a vocês, desejar a todos um congresso e uma feira de muita novidade, de muita discussão, de muito debate. Afinal de contas, esse é um fórum específico para esse fim. Aliás, em termos de congresso, nós hoje estamos extremamente bem servidos. Eu quero aproveitar para parabenizar o Paulo Otávio pela organização desse evento, do qual fazemos parte como parceiros. Mas temos ainda a Rio Oil & Gas, a OTC Brasil, que vai se realizar em breve, Santos Offshore. Então, o que não falta para a gente são oportunidades de se debater a indústria, se evoluir, se apresentar as tecnologias, até porque o Brasil representa também um desafio tecnológico constante. O ambiente que nós trabalhamos aqui, principalmente o ambiente offshore, é um ambiente extremamente demandante de tecnologia. E por isso esse parque tecnológico, que é mais uma história de sucesso para a nossa indústria, lá no Fundão, eu tenho o prazer de falar que a Baker Hughes está aí participando ativamente. Boa tarde a todos. Queria inicialmente cumprimentar a mesa, cumprimentar o nosso prefeito, o Dr. Aloysio, cumprimentar meus queridos fraternos aqui, secretários presentes, Cristino Oro, aqui de Macaé, André Lazzaroni, secretário de Esporte. Satisfação da gente estar junto aqui. Cumprimentar os realizadores da feira, o Maurício, o Eloy, o Eli, companheiros frequentes nessa questão da divulgação da história do petróleo. Cumprimentar muito o nosso comprador Petrobras, Joel. E dizer da minha satisfação de estar aqui. Eu estava chegando hoje aqui em Macaé com o Cristino, quando eu lembrei, eu tenho 35 anos de Petrobras, eu cheguei da Petrobras 35 anos. Quando eu fiz a primeira vez a viagem a Macaé, de Bandeirantes, descendo em Campos, na verdade, na pista de terra, isso como mudou. Mudou o Brasil, mudou a Petrobras, mudou o setor petróleo. Naquela época, 35 anos atrás, a primeira fase estava sendo em Campos, só para a gente lembrar, quer dizer, a missão da Petrobras era abastecer o mercado brasileiro de derivados. A autossuficiência era uma coisa absolutamente longínqua, e muito mais longínqua, absolutamente inimaginável, para o Brasil ter a possibilidade de ser exportador de petróleo. Como o João falou aqui, teremos 4 milhões de barris por dia produzidos no deserto do Saravá, e a gente vai se tornar um exportador líquido de petróleo, absolutamente espetacular. E espetacular também é como é que o Macaé foi feito. Cresceu e se desenvolveu. Muita gente, injustamente, do meu ponto de vista, assim, a favelização de Macaé. Na verdade, Macaé hoje é uma cidade moderna. A gente passa, tem problemas sociais importantes. E também é importante observar, prefeito, que Macaé começou a receber royalties do petróleo a partir de 97. Antes se recebia, era uma coisa muito pequena. Aliás, está aqui o Eloy e o Alfredo Renault, que são responsáveis por isso. Eles têm o título de cidadão macaense, né? Se o senhor não deu, eu sugiro que dê, porque eles foram absolutamente responsáveis, tá certo? Pela lei do petróleo e por colocar a lei, por exemplo, as participações especiais. Participações especiais.
Eu queria chamar a atenção para isso. Queria chamar a atenção também, prefeito, de uma ameaça que a gente tem. Desses 4 milhões de barris que a Petrobras vai produzir, o setor petróleo produzirão, 800 mil barris, 20%, 19%, se não estou enganado, serão para a seção onerosa, em que não tem participação social. Né? A gente tem falado pouco disso, mas isso representa uma perda líquida absolutamente importante para o Rio de Janeiro, né, para os municípios do Rio de Janeiro. Nós temos uma ação, né, de constitucionalidade, correndo lá, hoje está no governo federal, na Procuradoria da Fazenda, né? Mas eu queria chamar a atenção da sociedade, que esta é uma questão importante, do meu ponto de vista, um modelo, a gente tem 2 modelos no Brasil, partilha e concessão. Esse modelo de cessão onerosa é absolutamente discutível e prejudica o Rio de Janeiro e prejudica a Macaé. Né? Queria também cumprimentar a Petrobras. Acho que a gente não pode nunca deixar de ressaltar o papel que a Petrobras tem e teve, né, nesse desenvolvimento nacional nessa área. Dizer da nossa satisfação, a gente não está chorando aqui, né? Os últimos, 5, 4, 5, 6 congressos, toda vez a gente chorava, dizer, pô, cadê as rodadas de licitação? Cadê as rodadas de licitação? Né? Infelizmente, hoje, a gente pode dizer, olha, tivemos a rodada, foi bem sucedida, temos um horizonte de rodadas à frente, o Brasil precisa disso, né? Qualquer avaliação macroeconômica que se faça nesse país, a gente verifica que faltam investimentos, né? O setor petróleo é pródigo em investimentos, mas a gente precisa abrir o país, né? E abrir para a possibilidade de ter novos investimentos, novas rodadas. O subsolo brasileiro precisa ser conhecido. Né? O Brasil tem 7 milhões de quilômetros quadrados de bacia sedimentar. Né? A gente conhece muito pouco da bacia sedimentar brasileira, quer dizer, onde pode pegar petróleo, onde pode extrair petróleo. Se eu não me engano, o número de sísmica 3D da ordem de 150 mil quilômetros de onshore. Né? Quanto é que a gente precisa progredir, quanto a gente precisa abrir o país. Né? Abrir o país. Ainda mais os desafios na área do petróleo, né? Quer dizer, a revolução energética que está acontecendo nos Estados Unidos, o shale gas, faz com que a gente tenha que pensar o Brasil, pensar a área de energia, né? Abrindo cada vez mais o Brasil, para que a gente possa ser competitivo. O setor aqui sabe, mas vale a pena repetir, né? O gás natural hoje, no Brasil, é 4 vezes o preço do gás natural nos Estados Unidos, por causa do shale gas. Né? Então, a gente precisa aumentar a competitividade. Né? A gente tem o desafio do conteúdo local, que é absolutamente importante, né? Para o Rio de Janeiro, para o Brasil, né? Para que a gente possa desenvolver uma indústria, né? Em torno das reservas existentes, da produção existente. Ao mesmo tempo que a gente precisa desenvolver uma indústria, a gente tem um outro desafio, que a gente precisa ser competitivo. Né? Então, tem o desafio da inovação tecnológica, dos menores custos. Enfim, é um cenário, né, positivo, mas desafiador. Absolutamente desafiador. Por fim, eu queria dizer, em nome do governador Sérgio Cabral, da nossa felicidade de estar aqui mais uma vez, né, na Brasil, Offshore, em Macaé. Eu sou frequentador assíduo dos 7 modelos que houve, quer dizer, das 7 congressos que houve, sei lá, eu fui em 5 ou 6, certo? E uma vez, como estava lembrando com o Cristino, secretário do Espírito Santo, quando eu estava exilado no Espírito Santo naquela época, né? E dizer que o Rio de Janeiro, o governo Sérgio Cabral, está absolutamente aberto, né, e criando um ambiente de negócios para que mais empresas venham para o Brasil e para o Rio de Janeiro. Né? Nós temos infraestrutura, incentivos financeiros, incentivos tributários, uma rede de recursos humanos importante. Né? Então, eu queria deixar essa mensagem, né? E principalmente a gente fica muito feliz, prefeito, quando as empresas se instalam aqui, né? Instalam aqui no norte do estado, porque aí a gente tem a produção e a criação de uma rede industrial que sustentará por muito tempo essa região. Então, muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. O momento é de agradecer, dizer do compromisso que temos em fazer de Macaé a grande cidade do petróleo do estado do Rio de Janeiro e, mais do que isso, a grande cidade do petróleo nesse país. Vale algumas reflexões. Não há um dia sequer, há muitas décadas, que o petróleo não protagoniza todas as páginas dos jornais. Às vezes pelo preço, às vezes pela dúvida se vai acabar ou se não vai acabar,
muitas vezes pelas influências sociopolíticas e culturais que o petróleo expande em todo o mundo, mas também pela questão de sustentabilidade. É o petróleo sustentável? Consegue o petróleo vencer os desafios de uma sociedade que busca toda a reserva ambiental para que possa sobreviver a todos esses desafios? Há 38 anos de idade, Macaé se inseriu nesse contexto. Lembro como se fosse hoje, a instalação na Praia de Bitil, onde eu moro, meus pais estão aqui, e lembro das primeiras pedras constituindo os piers de Macaé. Mas lembro também de toda a transformação que Macaé se deu. Naquela época, Zé Romi, que é um dos mais perenes nessa cidade, a expectativa era muito efêmera. Dizia-se que o petróleo em Macaé não ficaria por mais de 30 anos. Olha, o petróleo vai acabar. E todos aqueles que vinham para Macaé talvez viessem com a expectativa de pouco tempo ficar. O tempo foi passando, Macaé foi se descobrindo, a indústria do petróleo descobrindo a importância que Macaé tem para o cenário nacional e internacional. E hoje nós produzimos 84% do petróleo nacional, 40% do gás. E somos hoje a grande protagonista no cenário nacional do petróleo. Com Macaé, nós descobrimos e chegamos à autossuficiência em 2006. Com Macaé, nós adentramos o universo do pré-sal, a maior descoberta do mundo do petróleo nas últimas décadas, que deu um compromisso de fazer com que esse país seja de fato um país sustentável, livre das suas mazelas sociais. Mas Macaé sofre suas ameaças, como o mundo do petróleo é sempre ameaçado. O mundo do negócio, o mundo das oportunidades, ele é rico em ameaças. Uma ameaça aqui, uma ameaça lá, olha, os royalties vão acabar. Mas a principal ameaça é inepta do poder público, que precisa se adequar aos desafios que a indústria do petróleo traz para si. Macaé precisa, de fato, ser a grande cidade do petróleo. E esse governo, junto à população, vai trabalhar todos os dias para que Macaé seja a grande cidade do petróleo. Junto com os vereadores aqui presentes, junto com o governo do Estado, junto com a Petrobras, junto com a sociedade. O protagonista desse governo é a população, são os seus cidadãos. Mas o grande parceiro desse governo é esse tríplice, é a indústria do petróleo, protagonizada na figura da Petrobras e todas as outras indústrias aqui presentes, a universidade e o governo municipal. Macaé precisa se adequar à nova realidade. Macaé precisa de um novo porto, secretário. É preciso que esse porto venha para Macaé de forma urgente. Sem o porto, Macaé vai sofrer hoje a grande ameaça. A ameaça de não atender a expectativa da indústria do petróleo. Quando eu falo em indústria do petróleo, eu me coloco numa situação muito usual para todos nós. Muitas vezes a gente se devota ao trabalho e se questiona se a gente não abandona a família. Não. A gente prioriza a família, mas a qualidade do atendimento que muitas vezes a gente oferece à nossa família vem do fruto do trabalho. E hoje atender bem a indústria do petróleo é priorizar a população de Macaé. Nós vamos trabalhar todos os dias para que Macaé possa ser a melhor cidade do petróleo. Mas é preciso também que a indústria olhe para Macaé e veja a necessidade que Macaé tem de diminuir o custo do petróleo. Muito se discute em relação aos royalties. Os royalties hoje, quando saem do município, fazem com que o custo da indústria do petróleo seja muito maior. Os royalties são necessários para serem investidos na infraestrutura, na malha viária, no saneamento básico, na educação da população, na qualificação profissional. Estamos discutindo agora ali junto à CNBG, a grande demanda para o ensino técnico. É preciso que essa população seja qualificada, para que nós tenhamos, então, a gentileza de devolver para a população de Macaé e de toda a região tudo aquilo que Macaé ofereceu para o mundo do petróleo. Macaé tem um master plan desenvolvido pelo próprio governo e alguns outros elementos. Esse projeto é para a cidade. Esse projeto não é um projeto imposto pelo governo. É preciso que cada cidadão, que cada ator aqui presente possa fazer a sua colocação. Porque é preciso que a indústria do petróleo faça referência efetiva em relação a esse projeto. Sem a indústria do petróleo, Macaé não caminha. Sem Macaé, a indústria do petróleo vai tropeçar. Então, a todos vocês, o meu muito obrigado. Sejam muito bem-vindos em Macaé. A tela está pronta, pintada. Cabe ao governo uma moldura melhor. Essa moldura que a gente se propõe oferecer para Macaé. Que Macaé possa ser, de fato, a capital nacional de petróleo. E sua população possa se sentir orgulhosa de cada gota do petróleo que sai do fundo do mar. Essa é a nossa missão. Sejam bem-vindos que tem uma grande feira de petróleo. Muito obrigado.